Bom dia, hoje é 16 de abril, quinta-feira, e nós iniciamos mais uma transmissão ao vivo, direto do Palácio Municipal e pelas redes sociais da Prefeitura, pela TV Câmara, canal 4 da NET, também canal aberto digital 28.2 e pela Rádio Educativa FM 106,7. Quem começa essa exposição hoje é a gerente da Vigilância Epidemiológica, Andréa Negri, que vai fazer a atualização dos casos de corona em Rio Preto. Bom, nesse momento, nós vamos fazer a atualização da situação epidemiológica da doença aqui no município, falando dos dados aí acumulados. Até o momento, nós temos 64 casos positivos, na data de ontem, 782 casos foram descartados, 102 estão em investigação, 1.056 são casos de síndrome gripal na população em geral, totalizando aí 2.004 casos notificados até o momento. 326 casos novos de ontem, do dia 14 para o dia 15. Em relação à síndrome gripal, esses 1.056 casos, que são quais pessoas? São as pessoas que procuram o serviço de saúde ou mesmo são atendidos pelo 0800 com sintomas leves e essas pessoas são notificadas. Elas apresentam febre, tosse, dor de garganta, coriza, então são sintomas relacionados a essa síndrome gripal que a gente chama e ela tem essa notificação. Totalizando aí esses 1.056 casos, sendo 54% no sexo feminino e 46% do sexo masculino. Como trata-se da população em geral, vocês podem observar que por faixa etária, os menores de 60 anos são os que estão sendo mais acometidos e procurando aí os serviços de saúde. E aí a questão dos 60 e mais, ou mesmo 80 anos ou mais, embora num número menor, ele é extremamente significativo para assistência para os serviços de saúde. Dos casos confirmados, os 66 casos, nesse momento nós temos aí reportados ou como cura ou liberados do isolamento 29 pessoas, então já tiveram a doença e podem circular dentro do distanciamento social, dentro do momento de quarentena que nós estamos. Nesse momento também, as pessoas que estão dentro dos 14 dias, que precisam ainda ficar em isolamento realmente dentro de casa, não sair de forma alguma, são 23 pessoas, 7 permanecem internados, 3 foram óbitos e 2, apesar de ter passado os 14 dias, continuam sintomáticos, então a gente também orienta que continuem no isolamento domiciliar. Em relação às internações, as pessoas que internam com a síndrome respiratória aguda grave, que são aquelas pessoas que têm febre, tosse, mas também uma falta de ar, um desconforto para respirar, um cansaço físico vindo aí com essa falta de ar, essas pessoas foram 215 internadas até esse momento. Desses 215, 179 já tiveram alta hospitalar, passaram, ficaram internados e foram embora, e 36 estão internados na data do dia 15/4, sendo que 19 estão em UTI e 17 em enfermaria. Ainda em relação a esses 215 casos, vocês podem observar que 54% deles são pessoas com 60 anos ou mais, então são aquelas pessoas realmente que precisaram de uma internação, de uma hospitalização, uma avaliação com mais exames. 28% estão na faixa etária de 20 a 59 anos e o restante aí abaixo dos 20 anos. Dos casos de síndrome respiratória grave que foram confirmados com Covid, nós temos 26 casos, ou seja, representando 12% daqueles 215 que foram internados. E desses 26 casos, 18 ficaram em enfermaria e 8 precisaram ir para a UTI. E desses 8, 6 tiveram que fazer um suporte ventilatório com ventilação mecânica, então ele precisou aí de um suporte mais avançado. Ainda desses 26 casos de síndrome respiratória aguda grave, 19 já tiveram alta, 1 nesse momento permanece em enfermaria e 6 ainda permanecem em UTI. Vocês podem verificar a gravidade dos casos, Os pacientes, eles entram na UTI, mas não saem aí em 1, 2, 3 dias. Realmente a estimativa do Ministério de 15 a 21 dias de permanência nesses leitos, ela tem se concretizado aí que a gente tem observado nos casos.
E aí, nosso último slide, falando da atualização dos óbitos, não tivemos notificados de ontem para hoje, então foram 25 óbitos até o momento, 3 óbitos confirmados Covid, 21 descartados Covid e 1 permanece em investigação. Registramos que essa transmissão é uma ação conjunta das Secretarias de Saúde e de Comunicação e tem o objetivo de atualizar a população de Rio Preto sobre as medidas de combate e controle à pandemia do coronavírus. Quem também participa da transmissão de hoje é o Procurador-Geral do município, Adilson Vedroni, que vai detalhar, na verdade, as informações a respeito do decreto que foi publicado hoje no Diário Oficial. Doutor, explica para quem está nos acompanhando, não se trata de uma abertura total, né? Há restrições, são ajustes, é isso? Bom dia a todos. Realmente, a minha presença aqui é para prestar alguns esclarecimentos e fazer alguns registros em relação às alterações que passaram a vigir a partir de hoje, em relação ao funcionamento das indústrias, do comércio e dos prestadores de serviço. Você disse bem, não houve uma liberação geral, como alguns estão interpretando. Na verdade, o que nós fizemos foi uma adequação, uns ajustes em relação ao que vigia, ao que constava no decreto municipal em relação àquelas atividades que constavam no decreto estadual e no decreto federal. Portanto, não está liberado geral. O que foi permitido consta do decreto lá de 24 de março, ampliado por esse decreto que passa a vigir a partir de hoje. E as atividades permitidas, sejam de indústria, prestadores de serviços ou comércio, devem respeitar rigorosamente as regras de higienização sanitária, de distanciamento mínimo entre pessoas e de aglomeração. Essas regras serão fiscalizadas com bastante rigor com a equipe que o município tem hoje atuando no cumprimento, na verificação do cumprimento das regras impostas pelo isolamento social. Aí a palavra do Procurador-Geral do município, Adilson Vedroni, e quem também participa desta transmissão é o virologista e professor da FAMERP, Maurício Nogueira, que também é membro do Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus. Ele vai detalhar para a gente quais serão as ações de monitoramento agora com essas novidades do decreto. Bom dia a todos. Venho aqui hoje em nome do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, colocar as posições desse comitê em relação ao que aconteceu nos últimos dias, e especialmente em relação ao decreto hoje lançado. O comitê gostaria de ressaltar que esse não é um decreto de abertura do comércio, e sim adequações que são realizadas para a homogeneização da nossa legislação com outros estados e com outros municípios do estado e do governo federal. O comitê gostaria de lembrar que o isolamento social, ele não é um objetivo em si, ele é um método para manter a curva de casos dentro do limite aceitável dentro do sistema de saúde. Nós temos que manter o número de casos dentro do que nós somos capazes. Hoje existe uma subutilização da nossa capacidade hospitalar para o enfrentamento dessa crise. Esse ajuste do município, ele vai ser monitorado muito fortemente pelo comitê. A partir de utilizando ferramentas científicas e de vigilância, nós vamos acompanhar ainda mais o número de casos no município. A partir dos próximos dias, nós vamos aumentar o programa de vigilância e nós vamos testar ainda mais casos. E para ter uma avaliação muito melhor da nossa curva de casos. Gostaria de ressaltar que o número de casos e a
o comportamento dessa curva é que vão nos levar a próximas decisões, que podem ser tanto no sentido de uma maior flexibilização, caso o número de casos diminua, ou de uma maior isolamento, caso o número de casos aumente de forma significativa. Eu gostaria de deixar claro que essa situação está muito longe de ser resolvida. Nós estamos vivendo uma crise mundial. Essa crise não atingiu o seu ápice em nosso município. Então, eu gostaria de ressaltar que existe, sim, um grande perigo à nossa população. A nossa mensagem do comitê é que o isolamento social é necessário. Nossa mensagem é que se você, cidadão de São José do Rio Preto, que não tenha atividades urgentes, permaneçam em casa. Caso você tenha atividades com essas atividades comerciais que foram agora flexibilizadas ou, na verdade, ajustadas, utilizem a sua máscara, continuem o isolamento. Essa doença é muito perigosa para os nossos cidadãos. Agradecemos a palavra do virologista Maurício Nogueira, também a participação da gerente da Vigilância Epidemiológica, Andréa Negri, e também do Dr. Adilson Vedroni, que é o procurador-geral do município. Concluímos assim essa transmissão, registrando que esse vídeo ficará disponível no canal da Prefeitura no YouTube e também na página especial sobre o combate ao coronavírus, que foi criada dentro do portal do município de São José do Rio Preto. Bom dia a todos.